Campeonato da Europa de Velocidade. São 27 pilotos em pista para esta classe de Super Sport. Vamos ver quem consegue atacar na frente a primeira curva do traçado. Traçado de 3.020 metros, este do Vasco Sameiro. Os pilotos a negociarem a primeira curva em segunda velocidade e nem mais nem menos do que Gilson Scudler, o piloto brasileiro que corre com licença nacional e que ontem tinha conseguido o segundo melhor tempo e já um abandono por queda de Roland Livi, um piloto italiano, mais outro concorrente também tombado. Portanto, uma dupla desistência logo na primeira passagem ao circuito. Os serviços de socorro aos pilotos. Jimmy Lindström, piloto sueco, um dos 3 suecos que demandou Braga para esta corrida, embora em posições atrasadas do campeonato. O campeonato que, após 6 provas, é liderado pelo belga Sébastien Legrel, que, apesar de tudo, aqui no Vasco Sameiro, não conseguiu melhor nos treinos do que a 6ª posição. Os pilotos agora a completarem a primeira volta ao circuito com Gilson Scudler na dianteira. Bonita imagem esta dos pilotos na reta da meta. Mais uma queda, um piloto português. Scudler na dianteira. Número 33 é Luís Cunha. Vamos ver a repetição. Os pilotos que perseguiam Luís Cunha conseguirem evitar a moto e o piloto em perdição. Luís Cunha que tinha o 20º tempo para a grelha entre 27 participantes nesta corrida. Luís Cunha irritado com a situação. E voltamos à cabeça do pelotão, com os pilotos a rodarem ainda bastante compactos. Gilson Scudler a ser perseguido por Felisberto Teixeira. Para já os pilotos com as cores nacionais a dominarem as operações nos primeiros momentos de corrida. Scudler e Teixeira têm já cerca de quase 2 segundos de vantagem sobre o terceiro colocado, que é o espanhol Eustáquio Gavira. Quanto ao líder do Campeonato da Europa, Sébastien Legrel, progride neste momento na 4ª posição a 2 segundos e 2 décimos do comandante. Pilotos a completarem a segunda das 27 voltas que compõem esta prova de Super Sport. Gilson Scudler e Felisberto Teixeira a confirmarem para já a disposição atacante que nos confessaram irem ter para esta prova. Aí vemos o piloto brasileiro perseguido por Felisberto. Scudler que nos disse claramente: a minha intenção aqui é tentar a vitória. Vitória que, aliás, este concorrente já conseguiu uma vez a este nível e nesta pista. Aconteceu em 1995, na primeira vez em que Braga recebeu o Campeonato da Europa de Velocidade, e então Gilson Scudler conseguiu ganhar a prova de Superbikes e também, nessa mesma tarde, ser segundo na classe de Super Sport. Portanto, um piloto com credenciais, Gilson Scudler, com 32 anos de idade. Na edição do ano passado desistiu devido a problemas mecânicos, ele que também era um candidato às primeiras posições. Vemos bem agora expressa a diferença entre os 2 primeiros e o grupo perseguidor, que continua a ser liderado por Eustáquio Gavira, e onde vem também Sébastien Legrel e Stefan Sešovic. Mais um abandono, entretanto, nesta corrida. Já é o 4º piloto a desistir. Bandeiras amarelas assinaladas naquele ponto da pista. Saída da última curva do circuito. Mais 2 concorrentes a entrarem, a retirarem-se da prova. O número 8 era o espanhol Francisco Maceira Alvarino. Número 21...
21 é Andrea Giacchino. Giacchino, que é um dos pilotos que tinha possibilidades antes desta jornada de ainda se sagrar campeão da Europa de velocidade. Na verdade, à partida para Braga, 4 pilotos tinham ainda aspirações quanto à conquista do título. Giacchino era o pior colocado, estava na 4ª posição. É um piloto que está a disputar pela primeira vez o Campeonato da Europa, um jovem com 23 anos de idade, mas que chegou aqui em precárias condições físicas porque ele trazia a mão direita fraturada, uma lesão que lhe sucedeu há cerca de 20 dias. Portanto, Andrea Giacchino com problemas para poder render o seu máximo aqui no circuito Vasco Sameiro, e o desfecho, portanto, já o pudemos observar, o piloto transalpino acabou por abandonar esta corrida e hipoteca definitivamente as suas hipóteses de vir a sagrar-se campeão da Europa. Imagem novamente com Gilson Scudeler e Felisberto Teixeira, sempre juntos desde o início da prova, e vamos já com 4 voltas disputadas, e dispõe agora de um avanço mais dilatado sobre o terceiro classificado, que continua a ser Eustáquio Gavira. Gavira tem agora 4 segundos e 6 décimos de atraso para esta dupla. Gilson Scudeler novamente em grande plano, piloto da equipa Honda Galp. Vemos ali novamente as bandeiras a serem agitadas. Scudeler, piloto brasileiro, que desde, entretanto, a repetição do acidente de há pouco, o acidente que afetou Luís Cunha. Eventualmente, aquela zona do asfalto terá porventura ficado manchado de óleo, daí também a presença das bandeiras. De qualquer forma, falávamos de Gilson Scudeler, um piloto que desde quase o início dos anos 90 veio para Portugal, veio disputar os campeonatos nacionais, fê-lo em várias classes. Ali, entretanto, ainda as tarefas de assistência naquela zona no final da última curva do circuito. Quanto a Scudeler, um piloto que já foi campeão português em 1997 na classe de superprodução, e, como dissemos, a este nível no europeu alcançou mesmo uma vitória em 1995. E agora imagens da maca que transporta Luís Cunha para fora daquela zona, portanto daí a razão objetiva da presença das bandeiras amarelas para assinalar aos pilotos. Vimos ali em grande plano, o número 99 é Eustáquio Gavira, o terceiro classificado nesta prova. Falávamos que Braga começou a receber o Campeonato da Europa de Velocidade em 1995 e daí para cá aconteceu todos os anos, de forma consecutiva, embora nem sempre com as mesmas classes. Portanto, este é o 5º ano consecutivo em que temos europeu na pista minhota. No caso vertente, trata-se da penúltima jornada do Campeonato da Europa. Novamente imagens de Luís Cunha. O piloto ficou fisicamente afetado por aquela queda. Resta saber qual a extensão das consequências físicas do acidente. Portanto, dizíamos que esta é a 7ª prova do campeonato. A 8ª e derradeira terá lugar no próximo fim de semana no circuito espanhol de Cartagena. Portanto, aqui havia a possibilidade de se conhecer já o campeão da Europa, embora a diferença pontual entre os primeiros classificados seja algo limitativa, dificulta que esse campeão seja conhecido já em Braga. Isto porquê? Porque o líder Sebastião Leclerc chegou aqui na liderança. Vimos-lo agora com o número 45. O Leclerc é o terceiro piloto daquele grupo. O Leclerc chegou aqui com 5 pontos de vantagem sobre o dinamarquês Ole Søren Nielsen, piloto que tem a moto número 10, e depois 20 pontos de avanço para o alemão Stefan Šešovič, que vemos com o número 1 neste momento na 4ª posição da corrida.
Seixovic, que é um veterano nestas andanças, um piloto com 33 anos, aí o vemos com o número 1, que já foi vice-campeão desta classe há 2 anos, vice-campeão da Europa em 1997. O ano passado não disputou este campeonato, dedicou-se ao campeonato alemão e na presente época só fez 3 das 6 corridas até agora realizadas, mas nessas 3 ganhou 2 e foi segundo classificado na restante. Não disputou as outras corridas devido à sobreposição de datas com o campeonato alemão. Portanto, um piloto muito experiente e que procurará aqui anular a diferença para os 2 homens que o precedem na tabela do campeonato. Mais um abandono, entretanto. Uma corrida algo acidentada nesse aspecto. Entretanto, aqui na dianteira, Gilson Scudler a destacar-se de Felisberto Teixeira. A diferença com 8 voltas de corrida situa-se agora em 2 segundos e 1 décimo entre os 2 primeiros classificados, enquanto que o grupo que discute a terceira posição vem agora a 10 segundos do comandante. Em termos de treinos, este homem que vemos em grande plano, o Stefan Seixovic, tinha conseguido ser o mais rápido em termos de treinos oficiais. Rodou em 1 minuto, 20 segundos e 38 milésimos numa volta ao circuito Vasco Sameiro. O segundo na grelha era Gilson Scudler, 1/12 do piloto alemão, depois Felisberto Teixeira, também sensivelmente a mesma diferença, e a primeira fila tinha sido completada por Telmo Pereira. Portanto, os pilotos nacionais, desde logo nos treinos, a conseguirem bons desempenhos, treinos esses que foram bastante perturbados pela presença da chuva. As 2 sessões realizaram-se ontem, seja de manhã como de tarde, uma chuva fina caiu sobre o circuito e poucas voltas os pilotos puderam fazer com o asfalto seco, portanto a limitar a obtenção dos tempos e, por outro lado, também a dificultar um pouco as tarefas de afinação da carburação das motos. 9 voltas de corridas, amplia-se a diferença entre Gilson Scudler e Felisberto Teixeira. São agora 3 segundos exatos entre os 2 pilotos, enquanto à terceira posição subiu nesta volta Stefan Seixovic, conseguiu ultrapassar Eustáquio Gavira. Gavira, outro piloto com bastante experiência, inclusivamente já andou no Mundial de Velocidade na classe de 250 cm3 há 2 anos, embora com resultados relativamente modestos. Eustáquio Gavira é um piloto bastante bem conhecido do público de Braga. Em 1996 ele foi segundo classificado na corrida de Superbikes. Curiosamente, o vencedor dessa prova foi o seu irmão Hidalgo Gavira. Portanto, em 1996 os Gavira dominaram as operações. Para já aqui, Eustáquio, o único dos irmãos em pista, está na 4ª posição. Vimos ali atrás com o número 4, Luís Teixeira, outro piloto português. Luís Teixeira, que neste momento está na 9ª posição. Teixeira, que veio para esta prova com um pequeno problema físico que tem limitado um pouco o seu desempenho. Ele há uma semana na corrida do Campeonato Nacional disputada aqui em Braga sofreu uma distensão muscular num braço e de facto o piloto precisaria de uma semana de repouso, mas este calendário, a necessidade de fazer aqui treinos livres e depois todos os treinos oficiais não lhe permitiu. Portanto, o piloto dizia-nos que o seu rendimento nesta prova seria um pouco uma incógnita, seria até ao ponto que a lesão o consentisse. Tudo era em ação. Piloto com 32 anos de idade, completa 33 no próximo dia 9. Piloto que, em termos de campeonato nacional da presente temporada, está na 2ª posição, com 6 pontos de atraso de Rui Reigoto. Rui Reigoto, concorrente que nesta corrida que estamos a assistir aqui em Braga, roda neste momento no 6º lugar, a 14 segundos e 2 décimos do líder.
Agora, grande plano para Felisberto Teixeira, o piloto português que este ano não disputou os campeonatos nacionais, esteve empenhado no Campeonato do Mundo de Super Sport. A sua primeira aparição em casa foi há uma semana na prova do Nacional, realizada aqui em Braga, para preparar esta participação no campeonato. Felisberto Teixeira, que já foi 4 vezes campeão nacional em outras tantas classes diferentes. Durante 3 temporadas teve também uma experiência a este nível do europeu. Durante 3 anos ele esteve no europeu de 250 centímetros cúbicos. E o seu melhor resultado, porém, foi obtido ano passado, já na classe Super Sport, quando conseguiu terminar esta prova portuguesa do europeu, terminou-a no 5º lugar. Felisberto Teixeira, todavia, não conseguiu na ocasião ser o melhor português, porque Rui Rigoto teve melhor desempenho e conseguiu o 4º posto. Portanto, para já, aqui no Vasco Sameiro, possibilidades de os pilotos portugueses conseguirem melhorar os recordes pessoais em termos de bons resultados para os nossos concorrentes. Felisberto Teixeira na segunda posição, a perder progressivamente tempo para Skudler, está agora a cerca de 6 segundos, portanto ele está a perder cerca de meio segundo por volta, sensivelmente, para o comandante da corrida. Aqui agora os 2 pilotos que disputem o 3º lugar. Stefan Šešovic instalou-se nesta posição após meia dúzia de voltas, continua a ter atrás de si Eustáquio Gaviria, e lá vem com o número 45, o líder do campeonato, Sebastião Vettel. Sebastião Vettel é um piloto belga, está a fazer a sua primeira época completa neste campeonato. No ano passado foi 11º no fim do ano, mas falhou 3 corridas. E um piloto que tem esperanças de conseguir aqui um bom resultado, embora ele nos tenha confessado ontem que, à partida para esta jornada, iria ter uma tática cautelosa, ou seja, ele está na frente. E para tentar preservar essa liderança, a sua ambição aqui no Vasco Sameiro é conseguir concluir a prova de forma a subir ao pódio, portanto sem correr riscos excessivos. E se o conseguir fazer, a decisão do título certamente ficaria adiada para uma semana mais tarde, para o próximo fim de semana, no circuito de Cartagena. Portanto, o Vettel, com alguns cuidados táticos para esta prova, ele não irá arriscar excessivamente, portanto tentará ver também qual é o desempenho dos adversários, controlar o posicionamento seu e dos competidores diretos na luta pelo título. Sebastião Vettel é um piloto jovem, gêmeo, e está agora em grande plano, tem 25 anos de idade, mas só corre nesta disciplina, portanto só corre em velocidade A3, desde os 22 anos. Antes praticava motocross. Portanto, um dos pilotos que ambiciona neste Campeonato da Europa um bom desempenho, por forma a no futuro conseguir ascender aos campeonatos do mundo. Leclerc disse-nos, a sua ideia, a sua intenção é no futuro poder disputar o Campeonato do Mundo de Super Sport. Estamos sensivelmente a meio da corrida, já foram percorridas 14 das 27 voltas programadas para esta prova. Gilson Skudler continua imperturbável na liderança, a marcar a cadência, a aumentar o avanço para Felisberto Teixeira. A diferença entre os 2 primeiros neste momento de 7 segundos e 9 décimos. O terceiro classificado, Šešovic, está com 13,8. Agora, grande plano para Rui Rigoto, outro piloto português. Ele mantém-se na 6ª posição aos comandos da sua moto, a Kawasaki, do time Kawasaki Galp. Rigoto, que, como dissemos, na atualidade lidera o campeonato nacional, isto quando faltam ainda disputar 3 provas, todas elas a realizar no Autódromo do Estoril, a primeira das quais já no próximo fim de semana.
Rui Rigoto é um piloto que tem 26 anos de idade e que também é um antigo piloto de motocross, converteu-se a esta disciplina da velocidade a meio dos anos 90, conseguindo progressivamente melhores resultados. O ano passado já foi vice-campeão nacional de Super Sport e, como dissemos, na prova do Europeu em Braga conseguiu um estupendo quarto lugar. Por outro lado, o Rui Rigoto está aqui a alinhar com uma moto do modelo do ano passado, já que ele teve problemas com os carburadores do modelo de 99 durante os treinos e então acabou por optar por correr com a moto de 98, que lhe oferecia outras garantias de fiabilidade para esta prova. Aqui, novamente, Gilson Scudler a comandar, destacado, piloto que o ano passado passou um calvário de problemas na prova aqui do Europeu e, como dissemos, acabaria por abandonar devido à avaria e não pôde assim induzir os seus talentos. 15 voltas de corrida, Gilson Scudler com 8 segundos e 8 segundos e meio sobre Felisberto Teixeira. Também aumentar a diferença para os terceiros, para o terceiro e quarto classificados, agora na casa dos 14 segundos. Rui Rigoto é sexto e em relação ao trio que o precede, tem um atraso de cerca de 5 segundos. Depois, no sétimo e oitavo lugares, vêm mais dois concorrentes lusitanos. No sétimo posto vem Telmo Pereira com o número 9 e no oitavo lugar vem Luís Teixeira com o número 4. Em grandes dificuldades está um dos pretendentes ao título europeu. Trata-se do dinamarquês Ole Soren Nielsen. Nielsen que neste fim de semana nunca se revelou muito consistente, mesmo em termos de treinos, e neste momento vem apenas no nono lugar da corrida. Temos Gaviras, perseguido por Sebastian Leclerc e Sheshovitz. Um trio que está a animar bastante esta prova na luta pelo terceiro posto. Bonita imagem da atuação do piloto germânico, como dissemos, um dos mais veteranos que está aqui em pista. Agora passamos para o Teixeira, novamente o trio aqui a lutar pelo... Vamos tentar agora acompanhar um pouco uma volta à pista com estes pilotos. Os pilotos aqui, antes da travagem, atingem cerca de 240 km/h em sexta velocidade, depois reduzem ou para a terceira ou para a segunda, conforme as opções para a negociação desta primeira curva, à saída da qual engrenam novamente a terceira velocidade e assim a mantêm até reduzirem para a segunda na curva que segue, esta. E é em segunda que vão negociar esta curva e aquela que vem a seguir. Portanto, a relação de segunda velocidade destas motos é mais longa do que a habitualmente utilizada para outros circuitos, porque portanto, é bastante mais solicitada também. Depois aqui, nesta saída, passam a terceira e quarta, para, na abordagem à chicane, passarem para a segunda velocidade. Aí está a chicane e é em segunda velocidade que vão negociar todo o resto da pista, as curvas ainda em falso, para só à saída da última curva encarnarem então sucessivamente terceira, quarta, quinta e sexta velocidades. Foi uma volta à pista, enquanto assistimos a esta luta pelo terceiro posto, em que Sheshovitz começa gradativamente a afastar-se dos dois perseguidores. Portanto, as posições desde a meia dúzia de voltas a manterem-se relativamente estáveis. Gilson Scudler, apesar do avanço confortável de que já dispõe, a não baixar os braços e aumentar ainda mais o seu
avanço no cronómetro, 10 segundos, ponto 8, após 8 voltas, 10 segundos, ponto 8, o avanço de Scudeler sobre Felisberto Teixeira. A diferença estabilizou, sim, mas em relação ao terceiro colocado, Stefan Sechovitz, o que significa que o germânico, nas últimas voltas, tem vindo a rodar ao mesmo ritmo do comandante da corrida. Uma queda, entretanto. João Fernandes, outro dos portugueses em pista. João Fernandes tinha sido 18º nos treinos, entre 27 concorrentes. A sua atuação agora a terminar por queda. Ele vinha no 16º lugar desta prova. Um piloto ainda jovem, 22 anos de idade, da escola do troféu CBR, concorreu 3 anos nesse troféu. O ano passado passou para a Super Sport e vemos o piloto naturalmente descontente. Ele bem gostaria de terminar esta prova. Aqui com o número 41 é um piloto holandês, Christophe Verstappen. O piloto que está no 13º lugar apenas no Campeonato da Europa. Número 3, José Maria Martín Vázquez, um espanhol. É o 12º do europeu. Portanto, pilotos mais atrasados na tabela classificativa. Enquanto na frente, Scudeler continua a destacar-se e a ganhar quase 1 segundo por volta na última passagem a Felisberto Teixeira, mas certamente a curto prazo o Scudeler deverá entrar numa gestão do avanço amilhado para terminar a prova em boa ordem. Entretanto, também o abandono, a equipa Suzuki Shell, é Telmo Pereira. Telmo Pereira, que vinha no 7º lugar da prova. Portanto, agora a surgirem... Não, então o Pereira vai ali, o número 9 ainda, era outro piloto. E vemos, é Rui Rigoto, mais atrás Telmo Pereira, depois Nuno Oliveira, 3 pilotos portugueses aqui em conjunto. Depois o número 10 é então o dinamarquês Ole Soren Nilsson, o piloto que falávamos há pouco, que está na 2ª posição do Campeonato da Europa. Aqui agora grande plano para Rui Rigoto. Portanto, mais próximo de si agora Telmo Pereira. Telmo que este ano, além do Campeonato Nacional, esteve particularmente empenhado e bem sucedido no Campeonato do Mundo de Resistência, que concluiu no 5º lugar, tendo inclusivamente integrado a equipa que venceu as 24 horas de Liège, no que foi o primeiro êxito de uma equipa portuguesa em termos de campeonatos do mundo, no caso o de Resistência. Aí grande plano agora para Telmo Pereira, um piloto também com muita experiência. Ele tem 33 anos de idade e a sua carreira iniciou-se em 1991, quase toda ela feita na classe de Superbike. É um dos pilotos com mais presença aqui em Braga no Campeonato da Europa. Atrás de si vem Nuno Oliveira, um piloto mais jovem, de 24 anos de idade, piloto da equipa Honda Galp, e que começou na classe 125 cm3, onde esteve 4 temporadas, até no ano passado se ter transferido então para as Super Sport. Portanto, um trio de portugueses que poderão no caso agora o dinamarquês Soren Nilsson agora a aproximar-se mais. Ali é o número 4, é o Luís Teixeira. Luís Teixeira, o piloto que dissemos que tem uma distensão muscular, bate-se uma distensão muscular sofrida há uma semana na corrida do Nacional. Quanto a Nuno Oliveira, vem um pouco mais atrás, ele vem na 10ª posição.
Gilson Spudler, perfeitamente imperturbável no comando. A diferença continua incessantemente a aumentar, mas entretanto há novidades, sim, mas em termos de segundo lugar, porque o alemão Szechowicz conseguiu positivamente encostar a Felisberto Teixeira. Apenas 2/10 segundo separam neste momento os pilotos. Portanto, se Felisberto conseguiu manter o segundo lugar desde o arranque até aos 500, agora há meia dúzia de voltas no final da corrida, o alemão a apertar o passo e a tentar agora o assalto ao segundo posto. Mais uma passagem para Gilson Spudler, vai completar 23 voltas das 27 ao circuito. Portanto, estamos já na fase derradeira desta prova do Campeonato da Europa. Agora aqui sim, entretanto, Szechowicz conseguiu já ascender ao segundo lugar, conseguiu já ultrapassar Felisberto Teixeira, portanto uma inversão na ordem entre estes pilotos, enquanto lá atrás mantém-se a informação Eustáquio Gavira e Sebastião Leclerc. Um resultado que, embora não seja o melhor possível para Szechowicz, é um resultado favorável que lhe permitirá reduzir parte da desvantagem para os dois pilotos que o precediam na tabela do campeonato. Com o atraso com que Soren Nilsson vem, o alemão até poderá mesmo vir a ascender ao segundo posto. Quanto a Sebastião Vettel, que vem ali na quinta posição, perderá só uma parte da sua vantagem. Mas isso são contas a fazer no final desta corrida. Para já, o alemão a impor a sua autoridade perante Felisberto Teixeira na luta pelo segundo posto. Entretanto, o dinamarquês Soren Nilsson vai progredindo um pouco na tabela, conseguiu roubar lugares pilotos portugueses. É Telmo Pereira quem vem a perder terreno. Telmo Pereira, que vinha no 7º posto, agora está no 9º lugar, foi ultrapassado por Luís Teixeira e por Soren Nilsson. Estamos a 3 voltas do final da prova, uma prova muito interessante, pese embora o domínio insolente registado por Gilson Spudler. Só agora a diferença de Spudler para os perseguidores nas duas últimas voltas, só nas duas últimas voltas é que essa diferença deixou de aumentar. Portanto, o brasileiro então já numa fase de gestão do avanço, entretanto amealhado. Plano agora para Felisberto Teixeira, 29 anos de idade, piloto que este ano, como dissemos, esteve no Mundial de Supersport a tempo inteiro e que regressa agora aos palcos nacionais para mais este compromisso também de caráter internacional. Nesta altura, Felisberto Teixeira não nos parece já com hipótese de vir a contrariar o piloto alemão. Ainda assim, este será o seu melhor resultado em termos de campeonato da Europa. O melhor tinha sido, como já dissemos, o ano passado, o 5º posto. Portanto, se Felisberto subir ao pódio no 3º grau, melhora o seu score pessoal nessa matéria. De facto, atuação de grande nível para este piloto brasileiro, Gilson Spudler, que vemos caminhar numa verdadeira cavalgada solitária rumo à vitória nesta prova. Está já na penúltima passagem aos 3.020 metros do circuito Vasco Samaio. Ele tem agora 13 segundos e 6 décimos de vantagem sobre Szechowicz. Um ponto interessante ainda nesta fase da cadeira será eventualmente a luta pelo 4º posto, porque
Sebastião Vettel, líder do campeonato, continua muito próximo, encostado ao Eustáquio Gavira, portanto poderá ainda dar alguma emoção nesta ponta final, numa altura em que Gilson Spudler entra para a última volta ao circuito. Está, portanto, são os momentos finais da atuação de Spudler. De facto, um piloto que esteve imparável hoje em Braga. Ele confessou-nos ontem que a moto estava bem acertada para esta pista. Aliás, os pilotos portugueses tiveram a vantagem de, há 8 dias, disputarem a prova nacional, que sempre contribui também para conseguir os melhores acertos. Já, de certa maneira, a comemorar Spudler, fazer ali um pequeno cavalinho. Vai agora para a última curva para depois receber a bandeirada de xadrez. Aí temos piloto brasileiro, mas que corre com licença nacional e que ao longo dos anos disputa os nossos campeonatos. Portanto, de certa maneira, uma vitória portuguesa aqui no circuito Vasco Sameiro, nesta penúltima prova do Campeonato da Europa de Velocidade. Aí vemos Šešovic a assegurar a segunda posição. Depois, lá atrás, a luta a que fizemos referência, mas o Leclerc, entretanto, o Eustáquio Gavira conseguiu roubar o último lugar do pódio a Felisberto Teixeira. O piloto espanhol, num forcing in extremis, a conseguir ascender ao terceiro posto, enquanto o Leclerc termina na quinta posição. O dinamarquês Nilsson é sétimo, atrás de Rui Rigoto, sexto classificado. E com estes resultados, o belga Sebastião Vettel vai continuar a liderar o Campeonato da Europa, tem 101 pontos, mais 7 do que o dinamarquês Ole Søren Nilsson e mais 11 do que Stefan Šešovic, o que significa que a questão do título nesta classe fica em aberto para de hoje a 8 dias no circuito de Cartagena. Portanto, nessa matéria, Braga nada esclareceu, a não ser apertar ainda mais a diferença entre os 3 primeiros classificados do campeonato. Classificação da prova com Gilson Spudler a vencer com 13 segundos, ponto 7 de avanço sobre Šešovic. Depois Eustáquio Gavira a conseguir nos momentos finais o terceiro lugar do pódio. Ele ficou a 17 segundos, ponto 4 de Spudler. Também sensivelmente a mesma diferença para Felisberto Teixeira. Ele perdeu apenas por centésimas para Gavira e Sebastião Grell, o líder do campeonato, na quinta posição. Repetição da passagem pela meta de Spudler. Naturalmente, grande contentamento para o brasileiro da equipa Honda Galp. Também lá atrás o alemão Šešovic contente, portanto melhorou o seu posicionamento face aos 2 rivais na corrida ao título. Ainda é terceiro no campeonato, mas reduziu a diferença, o que não depende de si próprio. Em relação ao dinamarquês, sim, mas em relação a Sebastião Leclerc, o alemão não depende de si próprio, mas poderá, tem boas hipóteses ainda de vir a sagrar-se campeão da Europa. Aqui é o Luís Teixeira, que terminou no 8º posto esta corrida. O nono classificado é Telmo Pereira, o 10º Nuno Oliveira, portanto pilotos portugueses. Bastantes pilotos portugueses a concluírem esta prova entre os 10 primeiros classificados. Portanto, além de Gilson Spudler, falando apenas dos nossos pilotos, Felisberto Teixeira é 4º, Rui Rigoto 6º, Luís Teixeira 8º, Telmo Pereira 9º, Nuno Oliveira 10º. Portanto, um conjunto de resultados ao nível das melhores expectativas. Pena que Felisberto Teixeira tivesse perdido o último lugar do pódio
naqueles momentos finais de corrida. Motos já paradas no paddock. E está novamente a classificação dos 3 primeiros homens que vão subir ao pódio dentro de momentos. Portanto, voltamos a referir que esta situação não é inédita para Gilson Scudeler. Ele já em 1995 tinha ganho aqui uma prova do Campeonato da Europa, no caso na classe de Superbikes. E estas são as imagens finais a partir do circuito Vasco Sameiro, com a penúltima prova do Campeonato da Europa de Velocidade, e até uma próxima oportunidade.